ele vai começar falando de objetos, que ele já falou aí, ó. Então, uma entidade que é capaz de salvar estado, que oferece o conjunto de operações e comportamentos para verificar ou alterar esse estado, né? Então, os objetos têm três componentes aqui. A identidade, que o objeto é único. Ele tem o estado, que são atributos dele, e comportamentos, que é a reação do objeto, né? Os objetos indicam o quão é capaz o sistema de guardar informações sobre o que está sendo abstraído e seguir a interagir com ele. E o que é bom em fazer objetos? Porque você pode reduzir programas em partes, né? Metas fáceis de se alcançar. Os programas, eles viram interações entre esses objetos que você criou, por isso que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que você pode fazer um reuso, né, dos programas. Você já pode achar o que tem pronto na internet e pegar aquele arquivo, baixar para você e chamar dentro do seu programa só aquele arquivo com objeto, oferecendo os atributos que você quer que ele faça, né? E a reação que você vai ter, você tem uma resposta daquilo. E tendo a resposta, ele faz lá o cálculo, ele te dá a resposta, e com essa resposta você pode fazer outra coisa, né? E o padrão comum disso é o quê? É o reuso de software, é você usar de novo o que já está pronto, né? Isso é uma grande sacada, né? Alguns criticam, tá? Tem um colega meu que criticou, falou que ele não gosta particularmente, que ele fala que só em 3, 4 linhas a pessoa consegue fazer um programa que faz um monte de coisa, porque você chama lá um determinado objeto que já está pronto, oferece lá 3, 4 informações para ele, ele te devolve a resposta, executa um monte de linha por trás dos bastidores lá que você nem vê acontecer e te devolve a resposta, né? Ele critica isso, ele acha que a gente deveria, mas isso é porque programador antigo é isso, né? Você tinha que digitar tudo, não tinha como que eu reusava o software antigamente? Eu tinha que pegar alguma coisa que eu já fiz pronta, dar um Ctrl C lá e Ctrl V de novo, né? Tanto que ele critica muito aqui no meio desses slides lá, ele falou da GoTo. Então, como que era antigamente? Você digitava aqui um monte de coisa que ia acontecer, aí você perguntava alguma coisa aqui pro usuário no meio. Sei lá, você vai escolher a cor branca ou azul? Então, 1 para branco e 2 para azul. Então, se ele digitasse 1, eu ia falar go to line 15, sei lá. Então, ia para a linha 15. E na linha 15 eu ia fazer alguma coisa. Se ele escolhesse a outra, eu mandava para a linha 30. Então, ele falou, até ele diz isso, né? Esse tipo de programação, ele já não é mais usado porque fica difícil de você entender. Então, toda hora que você ia mexer, isso em programas pequenos é tranquilo. Se você pegar um programa gigantesco, imagina você ficar olhando lá, sei lá, go to line 15, aí daqui a pouco lá na linha 15 eu mando para a linha 50. Aí eu tenho que ficar pulando de uma em uma para tentar entender como funcionava o programa. E hoje, através dos objetos, você já tem eles espalhados em arquivos, então fica mais fácil de você entender a programação que está sendo feita aí. E aí, como a gente falou, né? Os objetos ele tem atributos, por exemplo, a pessoa vai ter os atributos, ó, nome, idade, altura, e métodos que você pode fazer com que ele faça, ó, falar, comer, morder, etc. Num carro, você vai ter cor, tamanho, velocidade, né, métodos, ligar, desligar, acelerar, etc. Né? Então, e cada objeto tem uma identidade, é único, né? O ser humano é de um jeito, o carro é outro, né? Então, os objetos são diferentes, né? São únicos, né? É uma forma de você reduzir o gap semântico. Esse gap semântico significa que eu estou aproximando a gente do mundo real, né? De você fazer o programa como se estivesse interagindo no mundo real e não numa abstração, né? Porque eu acho que isso talvez seja a pior parte da matemática, é você fazer isso. E na programação também, né? Você abstrair alguma coisa, trazer
do mundo real para uma coisa que não existe, né? Então, a gente viu isso aí na disciplina de matemática discreta lá, né? Aquela voltada para computação, né? A gente fala matemática discreta, mas é aquela matemática... Era um nome enorme, né? Matemática computacional, nem lembro o nome. Era matemática discreta, então aquilo ali, aquilo é uma abstração pura, né? Então, para entender aquilo já era difícil, porque não existe na forma real. E eu acho que isso é difícil, né? Eu, como professor de matemática, eu vejo isso. Falo, poxa, é complicado a pessoa entender, porque ela não tem como pegar um número, né, na mão, ou pegar certa coisa na mão e falar, é isso aqui, eu vou fazer isso, né? E isso é abstração, né? Então, você olhar para um problema que está escrito em português lá, traduzir ele para uma linguagem matemática, até tem gente que nem entende isso, né? Você vai traduzir ele de um português para uma linguagem matemática, e daquela linguagem matemática eu vou escrever uma equação, escrever em números aquilo que está sendo passado em português, e aí, através dos números, eu vou fazer os cálculos e chegar na resposta, né? E aqui na programação é meio que parecido, né? Porque vai ter uma situação, você vai pegar uma situação real acontecendo, né? E você vai ter que trazer ela para uma abstração num programa, onde o programa você vai inserir as informações, né? Vai colocar aqui nome, idade, altura, né? Os métodos que você vai querer que aconteça, né? E vai me trazer uma resposta. Então, essa programação voltada a objetos deu uma clareada, vamos dizer assim, né? A galera achou mais tranquilo, né? Reduziu esse gap, né? Essa semântica, né? De eu ter que ficar traduzindo de português para programação, ficou bem mais fácil dessa forma do que se eu ficasse fazendo isso em um monte de declarações, como era antigamente, né? Você ia digitando um monte de linhas para você chegar num certo resultado. Ô, Anderson, diga aí. Essa parte do objeto, só voltando um pouquinho, a programação é orientada a objetos, né? Sim. Então, o que ele fala lá no Coursera é sobre isso. Ele fala assim, que, por exemplo, a classe é uma lista que especifica como é um determinado tipo de objeto. Então, dentro da classe, vai falar sobre o objeto, vai especificar aquele objeto. É um molde. E aí ele fala isso, que vai ter o quê? Vai ter o método, né? Que é os tipos de parâmetros, e os atributos, que são os tipos de variáveis. E aí você pode, né, instanciar. Aí ele fala lá que instanciar é criar. Então, instanciar objetos, você cria objetos. Instanciar classes, você cria classes. Mas você vê que tudo roda em torno do objeto, né? Por isso que ela é orientada a objetos. Você vai criando vários objetos e vai interagindo entre eles. Isso foi uma grande sacada, porque eu fiz programação em Pascal, em Delphi, ele até falou lá. Eu acho que a Delphi, a Pascal, ela era, voltando aqui os slides, ele falou, acho que era procedural, era esse negócio aqui, ó, conjunto de passos. Então você tinha uma rotina, uma subrotina, método, né? Então, eu lembro o Delphi, o Delphi ficou mais fácil porque ele era visual. Então você tinha a janela do Windows lá, aí você clicava lá no botão, puxava um botão lá, falava, então eu vou clicar nesse botão. Puxava uma caixa de texto. Só que mesmo assim, era um negócio difícil de entender, porque eu clicava no botão, ele ia falar, ó, pegar o que ele digitou na caixa de texto 1, multiplicar pelo que ele digitou na caixa de texto 2. Aí, isso é um botão, isso eu tenho milhares de botão do lado. Então isso começava a complicar na hora de se entender, né? E conversando com outras pessoas da área, eles falaram para mim o seguinte, que o mais complicado é se você escreve um programa mais limpo, que é esse de objetos, por exemplo, né? Que a gente tá falando disso, e das classes, né? Se você cria um programa lá, onde tem as linhas lá, e você coloca lá, ó, as observações, né? // no caso do Java, né? E coloca lá, ó, essa parte vai, sei lá, eu vou pegar o nome da pessoa, vou pegar a idade, vou ver o departamento e vou escrever na tabela tal.
Beleza. Então, se eu escrevo isso lá no meu programa, né? Aí fica mais fácil de outra pessoa que se chegar a olhar, falar, bom, essa parte do programa faz isso. Eu já vi em programação, antigamente, você tem que fazer o programa do zero. Porque chega uma hora que você não entende nem o que está acontecendo mais lá dentro. Que não era instância, era tudo feito nesse go-to aí, igual eu falei para vocês, né? Ah, go-to line 50. Então lá, se eles chegar a determinada linha do programa, falava assim, ó, aqui você vai escolher qual a cor que você escolhe, azul, amarelo, verde ou branco. Então ele tinha que, cada cor que ele escolhesse, você ia fazer alguma coisa. Eu queria fazer esse método, vamos dizer. E aí eu mandava o go-to line ou go-to label, que depois eles colocaram uma etiqueta para ficar mais claro. Só que mesmo assim, você tinha que dar um Ctrl F lá, Ctrl L, achar essa parte onde estava escrito lá para baixo nas linhas, né? Então era um negócio extenso. Quando você fala de programa pequeno é fácil. Agora aqui, quando você fala de programas grandes, vai ficando complicado. E aqui, nessa parte orientada a objetos, fica mais fácil. Você tem vários arquivos aí, você fala, bom, cada arquivo está fazendo um negócio. Ele chamou esse arquivo, executou isso aqui, fez isso e voltou essa resposta, né? Então, é lógico, né? A gente teve uma grande evolução aí, né? E é o que você falou aí. A classe é um molde para objeto. Elas permitem a criação de novos objetos e descreve as características comuns de um conjunto de objetos semelhantes, né? E os objetos pertencem a uma classe são chamados de instâncias de classe. Depois até preciso deixar em outra cor aqui, né? A classe é apenas uma abstração e o objeto é uma entidade concreta, né? E ela pode ser privada, visível dentro de uma classe, pública, visível a todas as outras classes e elementos, e protegida, que ela só vê dentro dessa classe e as herdeiras dela. Aqui ele colocou o exemplo, que eu achei bem legal esse exemplo, né? A classe seria como se tivesse uma planta de uma casa que eu quero construir, né? E o objeto seria a minha casa construída, trazendo isso de uma forma abstrata para uma forma mais real, né? Que acho que isso que é o difícil da gente entender, né? O que o programa está fazendo. Então, a classe é como se eu tivesse um molde ali, né? O objeto no livro de Java fala isso também, que o carro, né? O carro é o objeto, mas acontece que a classe são os projetos. Projeto do pedal, projeto do acelerador, projeto do volante. Trazendo isso, fazendo um paralelo, né? Um carro aí tem N mil funções lá, né? Hoje em dia, então, você teria que ter, para você fazer um carro, né? E por isso que a gente tem, fazendo um paralelo, né? O back-end, o front-end, que eles tanto falam, né? Então, o front-end seria o cara que vai fazer a parte metálica do carro lá fora, a porta, toda essa parte de visual do carro, né? Que você vê o painel, todas essas coisas. O programador back-end, eu vou ter que ter vários, né? O back-end, se eu trouxer para um carro, eu vou ter que ter um mecânico lá que vai ter que falar, ó, eu vou pôr esse motor, eu vou ter que colocar esse eixo, eu vou ter que colocar minhas velas, vou ter que colocar ignição eletrônica. Aí chegou na eletrônica, eu vou ter que ter um outro cara de back-end que vai ter que fazer a parte eletrônica, que muitas vezes, né, você tem que ter. Hoje em dia o carro não é só mecânico, né? Ele já tem N mil funções eletrônicas dentro dele, porque não é mais carburador que funciona aqui antigamente, né? Você faz ele dosa o combustível, eles são flex, então ele tem um módulo que vai entender se você colocou um pouco de gasolina e um pouco de álcool. Ele fala, bom, eu tenho que injetar dentro da minha câmara de combustão lá no motor uma certa quantidade de combustível para que cause essa explosão, né? Eu não posso também exceder muito, senão você, que a gente chama, afoga o carro, né? Que daí você não tem aquela centelha, né, da vela e acaba não tendo combustão, por isso o carro acaba não pegando, né? O carro não pega.
Então ele faz todos esses cálculos e aí você, dentro desse back-end, você teria que ter esse cara que fazia toda essa parte eletrônica também e um outro parte mecânica, né? O bom daqui é que a gente não precisa, o back-end pode ser distribuído em uma galera que vai fazer cada parte do projeto e uns outros caras que vai fazer esse visual aqui, vai parte de fora, né, do carro ou da casa, né? O back-end seria por encanamento, os fios elétricos, como que funcionaria essa casa aqui, né? Para a casa funcionar. É mais ou menos fazendo um paralelo. O problema é você conseguir conciliar essa galera, né? Por isso que eles falaram um pouco lá de gestão de software. Eu tenho um amigo que trabalha no Banco do Brasil, nessa parte de programação, ele falou que é terrível, assim, a conversação entre as pessoas, né? Porque cada um quer fazer de um jeito e cada um tem seu mundo, né? E você tem que fazer uma casa, né? Imagina o cara que passa os fios e fala, não, eu passo o fio fora da parede. Aí o cara que tá no front-end vai falar, não, mas fora da parede vai ficar, a minha casa vai ficar feia. Então é complicado, né? Você lidar com as pessoas na hora de fazer um projeto desse. Bom, então assim, só para concluir, o objeto pode considerar o produto final, então, se for para fazer um raciocínio, né? Seria mais ou menos o que você fez, o final, só que eu vou fazer uma interação entre esses objetos, né? Essa casa vai chegar um carro, vai chegar pessoas, né? Você a pessoa vai chegar dentro da casa, vai abrir a torneira. Olha só, a interação entre objetos. Aí meu programa torneira tem que abrir, tem que fazer o quê? Jogar água, né? O meu encanamento, se ele estiver dentro das paredes, né? Escondido, nem que não seja dentro, mas se ele estiver escondido, a minha casa fica mais bonita, né? E é aqui onde começa a ter os problemas, que é o que meu colega falou. Daí o cara quer fazer, não, eu sou do back-end, então pra mim é melhor que os canos fiquem pro lado de fora, aí todo mundo vê o cano e dane-se. Aí o outro que faz o visual vai falar, não quero isso, eu quero escondido pra ficar legal e tal. Então aí começam alguns atritos, né, a acontecerem. Ô Anderson, lá no Coursera ele fala assim, que o objeto, ele é algo que encapsula os dados. O que são os dados? São as variáveis, os atributos que vai ter. E o código, que são as funções ou métodos. Então, quer dizer, o objeto, ele encapsula, dentro dele tá quais são os dados e quais são os métodos, sabe, os atributos e os métodos. Estão dentro do objeto. Que são esses pilares aqui, né? O próximo slide. Eu acho que uma forma também de pensar em classe e objeto, por exemplo, a gente pode ter a classe pessoa, que aí vão ter, né, vai ser replicada para vários tipos de pessoas. Se a gente trazer isso para dentro, sei lá, de uma escola, vamos supor. Então, dentro da escola eu tenho a pessoa que vai ser o aluno. Então, o meu objeto aluno vem de pessoa, da classe pessoa. Mas ele não vai ter os mesmos comportamentos, né? Ele pode até ter alguns, mas não vão ser todos iguais ao objeto professor, por exemplo. E tudo isso ainda assim faz parte da classe pessoa, né? Então, todos os objetos são pessoas, mas cada um tem um atributo diferente, né? Sei lá, o aluno pode ter o atributo RA, que o professor já não vai ter, né? E aí ele vai ter um método também, sei lá, tipo, o aluno pode ter um método fazer prova, e o professor já vai ter outro método, que é o corrigir prova. Não sei se talvez, assim, também possa ser um exemplo, né? Tipo... Eu acho que tá aqui nos slides. Na verdade, esse exemplo é mais para... funciona mais para o conceito de herança mesmo. Deixa eu dar um exemplo. Pode tentar falar. Ser mais simples. Pensa em caneta, por exemplo. Acho que o Guanabara dá isso no curso dele. Ele fala de caneta, se eu não me engano. Uma caneta, ela é uma classe. E aí ela tem um atributo, por exemplo, tipo de escrita. Pode ser esferográfica ou tinteiro. A cor
preta, azul, vermelho. Né? Tem tampa? Sim ou não? Né? Aí, esses são 3 atributos. Aí ela vai ter o método escrever. Isso tudo está dentro da classe. Né? Você define na classe. Aí lá no método escrever, só para dar um exemplo, em Java você põe lá um método que já vem embutido na biblioteca. Isso, é uma biblioteca, já é uma biblioteca nativa de Java, System, é a classe System. Aí você coloca lá, system.out, e aí você põe, entre aspas, escrevendo. Então, quando você executar o método escrever, você põe, ela vai, lá na classe caneta, vai aparecer na tela escrevendo. O system.out.println, por exemplo. Que ele imprime em uma linha. Então, aí você tem essa classe, você tem esses atributos e você tem esse método. Aí você vai criar um objeto dessa classe. E vou pôr mais um, só para melhorar um pouquinho o exemplo. Marca. Aí vai foge do que eu estava querendo dizer. Mas vamos ficar nos outros mesmo. Tira a marca. Você vai instanciar uma classe. Aí você coloca lá caneta. O nome, por exemplo, pode ser minha caneta azul. É igual aí a palavra reservada new, que é a palavra usada para instanciar objeto em Java, e o nome da classe, caneta de novo, né? Parênteses, ponto e vírgula, beleza. Aí ali você pode colocar, se você não tiver o encapsulamento, esses modificadores de acesso, se você não tiver colocado o private, você pode colocar assim, caneta.cor igual a azul. E você tem que definir o tipo, né, do atributo que você quer. Então, o atributo cor vai ser uma string. Então, você vai pôr lá, caneta, isso você define lá na declaração da classe. Caneta ponto cor igual a azul, entre aspas. Aí só lembrando que aspas simples é para caractere e aspa dupla é para string. Aí você coloca os outros atributos. Isso naquela classe que funciona como aplicação, e o pessoal geralmente chama de main, e pode chamar de app também, que vai ter o método main, que é esse método que faz uma aplicação em Java funcionar basicamente. Aí você coloca minha caneta azul ponto escrever, aí ela vai mostrar na tela aquilo que você colocou lá dentro daquele método. Quando você coloca o conceito de isso, né, que eu descrevi, é uma declaração de uma classe, ou seja, que vocês estão chamando de molde. Hoje em dia eu acho controverso falar que é molde, mas se eu for explicar agora porque eu vou me estender muito. Mas a classe é o molde, se definiu ali os atributos, o método e o tipo deles, o que o método faz, o que ele retorna ou não retorna, né? Quando você colocar o void, ele não retorna nada. E aí você instanciou um objeto dessa classe, chamou de minha caneta azul. Esse objeto é único e ele vai ter esses
essas características que eu falei. Tipo de escrita, vamos supor, esferográfica, e se tem tampa, sim. A herança, por exemplo, você pode definir para a caneta que uma classe da própria marca. Pode ser, por exemplo, caneta Bic. E aí ela vai ter aqueles atributos, cor, tipo de escrita e... eu esqueci do outro. Se tem tampa ou não. E vai ter os atributos, e vai ter o método escrever, e vai ter os atributos e métodos que a BIC, por exemplo, define que a sua caneta tem. Então ela herda todos os atributos e métodos da classe caneta, mas nos objetos que são da classe caneta BIC, vai ter as características próprias de BIC. E aí você pode pegar o método escrever, por exemplo, e alterar ele dentro da classe caneta BIC, e aí você vai ter polimorfismo. Ele faz uma coisa na superclasse e outra coisa na subclasse, na classe filha. Que é o que ele muda, Desculpa aí, eu me estendi um pouco. Não, tranquilo. Deu pra entender, mais ou menos. Que é o que você acabou de falar aqui, que é herança, é transmissão de propriedades e métodos de outros objetos, né? Esse é um ponto que acelera a programação. Você pode importar partes do código que já foram utilizados, isso é herança. Polimorfismo, que é o que você acabou de falar, é você assumir diferentes formas ou comportamentos. Tem um erro aqui de português. Encapsulamento, né? Partes do código privados, você tem a ocultação de dados, que a gente falou aí. Abstração é não precisar deixar claro o que a expulsão está fazendo, entregando o necessário, que é o que eu falei para vocês. Você digita lá, ele roda lá no background lá, naquela parte, só me devolve o valor e eu não preciso nem saber direito o que ele está fazendo lá dentro, né? E a mensagem, que é um outro pilar que ele colocou, é quando o objeto emissor transmite uma requisição para um objeto receptor para que execute um método. Dá também para mandar de um objeto para o outro e pedir o que ele vai querer fazer. Aí o encapsulamento que a gente estava falando, as vantagens é que torna o programa mais flexível, fácil de modificar e criar implementação, controla o acesso aos atributos e métodos de uma classe, sendo uma forma de proteger os dados manipulados em uma classe qualquer, e evita que os dados de uma aplicação sofram acessos indevidos. E o que seria essa ocultação de informação que ele colocou? Você restringe o acesso a alguns componentes do objeto, né? Em PO, a ocultação de informação é parte desse encapsulamento, e é um conceito em que os estados do objeto, variáveis de classe, e seus comportamentos, os métodos, né, são agrupados em um conjunto segundo o seu grau de relação, né? Em resumo, eu não preciso saber como é feito a loja de determinados métodos, pois somente precisa chamar para ter os resultados. É como se eu já tivesse lá um programa lá que roda. Ele fez isso acho que em Python, se não me engano. Ele chamou lá um outro, fez no C++ também, só que todas as disciplinas até aqui, eles demonstraram o outro arquivo, tudo que tinha lá dentro. Inclusive o professor de estrutura de dados, ele fez lá o getter e o setters do relógio. Lembro que ele criou, ele instanciou lá, ele fez, mostrou aquilo lá dentro de um arquivo que ele criou, e daí ele criou outro arquivo que você colocava a hora do relógio, você podia colocar a hora, podia chamar a hora, né, do relógio de acordo com com os getters e os setters. Ele fez isso daí na mão. Eu lembro que tinha um programa. Depois, semana que vem, a gente pega com mais tempo e volta. Dá até pra fazer uma relação entre um e outro. Então, ó, os níveis de encapsulamento é o nível de classe, que você vai determinar o acesso de uma classe inteira, ou um membro, que você determina o acesso a atributos ou métodos só de uma classe. E
tem dois tipos, que é o que eu falei, o getter e o setters, que o getter é o que retorna o valor solicitado e não prejudica a integridade do dado, e o setters recebe como argumento uma informação que pode ser qualquer tipo de dado suportado pela linguagem, que evita acessos indevidos. Então, eu até coloquei aqui o resuminho, né? Public string get nome, return nome, que é os getters, ó. Public double get salário, return salário. Então, tipo string, né? Esse aqui já seria do tipo valor, né? E os setters, que é o que você vai colocar, ó. Vai diz nome, né? Igual a nome, que você vai atribuir a variável nome uma string e colocar lá. E set salário, você vai colocar o salário lá dentro. E esses dois métodos aqui que a gente colocou, né? Ele pode rodar um monte de linha de programação. Lembra? Lá na estrutura de dados ele fez, né? O exemplo do relógio. Inclusive tinha uma hora que ele tinha que colocar que 59 segundos, quando chegasse em 60, ele ia ter que adicionar mais 1 minuto, né? E zerar os segundos outra vez.